Agora as peças vão ser dispostas de forma aleatória. As peças numeradas de um lado e com letras de outro vão ser dispostas no tabuleiro em ordem, de acordo com o número 1, e assim vão seguindo. Aí A, letra B, C e assim sucessivamente. O ladrão é colocado no deserto e os números que correspondem a essas fichas quer dizer a quantidade da soma dos dados quando eles são jogados. Por exemplo, deu 3. Então vai movimentar a casa 3, que é onde produz trigo. Cada casinha dessa tem suas referências e quando der 7, que é o único número que não tem no tabuleiro, quer dizer que você vai movimentar o ladrão. Esses espaços aqui são onde são produzidas as matérias-primas que são necessárias para as construções. Aqui é o pasto, que é onde tem as ovelhas. Aqui são as montanhas, que é onde são produzidas as pedras. Aqui são as florestas, onde são produzida a madeira. Aqui são as colinas, que é onde são produzidas as telhas. E aqui é o lavoura, que é onde são produzidos os trigos. E aqui no meio se encontra o deserto, que é onde não produz nada e onde fica a casa do ladrão. A desvantagem de estar perto do deserto é que quando você constrói a casa, você só vai ganhar por 2 lados, ao invés de 3, como se estivesse aqui, por exemplo. E esses números aqui são a quantidade equivalente da soma dos dados quando eles são jogados. Tem essas 3 cartas. Aqui é o manual de construção, que são 4, fica um por jogador, que vem explicando como construir cada parte. Por exemplo, precisa de uma madeira e um tijolo para construir uma estrada. A maior estrada vale 2 pontos, que é o que ele diz aqui nessa carta especial. Aí, o primeiro jogador que tiver 5 estradas consecutivas fica com a posse dessa carta. Por exemplo, se eu construir 5 estradas consecutivas, ganha a carta e 2 pontos. E tem a carta do cavaleiro também, que é dada pelas cartas de desenvolvimento. Quando junta 3 cartas de cavaleiros, você começa a possuir essa carta especial, que também vale 2 pontos. Além da construção de estradas, aldeias e cidade, as matérias-primas permitem também pegar a carta de desenvolvimento, que, por exemplo, pode ser do cavaleiro, que já foi mencionada, ou de pontos, por exemplo. Essa aqui vale 1 ponto. E o jogo termina quando alguém acumula 10 pontos, aí dá o vencedor. Agora eu vou explicar cada um. Para acumular pontos é preciso construir estradas, aldeias ou cidades, ou ganhar pontos em cartas de desenvolvimento. Como você vai ganhar ponto? Você joga o dado, aí ele deu 8. 8, por exemplo, é onde constrói telha. Se você tiver alguma aldeia aqui, você vai ganhar, e outra pessoa, você vai ganhar as telhas, vai produzir por rodada. Supondo que eu tenho uma aldeia aqui, em outro canto que tenha 8, aqui. Além da telha, você vai ganhar pedra também, porque você tinha aldeia tanto nesse 8 quanto nesse outro 8. E também, se tiver aldeia perto dos portos, você ganha também nos portos que contém alguma coisa. Por exemplo, aqui, você ganharia o trigo, caso parasse em 10. O jogo começa com cada jogador com 2 aldeias e 2 estradas. Aí joga os dados e começa a produção. Depois que eles produzem, eles começam a acumular e assim vai determinando o jogo. O jogo começa com cada participante com 2 aldeias e 2 estradas dispostas na forma que eles quiserem. E depois joga o dado e decide quem que começa de acordo com o que tirar o maior número.
Durante o jogo, quando forem feitas as construções, só pode se construir uma aldeia a cada 2 estradas. E a cidade, ela é a aldeia que cresce. No caso, você só pode fazer a cidade se você já tivesse em aldeia antes. E a cidade, como vale 2 pontos, você também ganha 2 matérias-primas quando cai no número sorteado onde tem a sua cidade. Ou cartas de desenvolvimento, que algumas permitem ponto, e aquelas cartas especiais já foram mencionadas. A do cavaleiro e a da estrada. Como é que ganha ponto, no caso? Joga o dado, aí a soma dos dados equivale onde você vai produzir matéria-prima. Por exemplo, aqui deu 6. Onde tiver o 6, que é a floresta, se você tiver uma cidade aqui, você vai acumular madeira. Cada vez que cair no 6, você acumula madeira. E assim vale com outros números. No caso, você vai juntando até construir. Aí na carta de custos de construção, tem dizendo a quantidade de pontos que vale cada um. Quem acumula 10 pontos primeiro ganha o jogo. Durante o jogo é possível fazer comércio com outros jogadores ou através das rotas marítimas. Por exemplo, se tiver uma aldeia aqui e ele quiser trocar 2 cartas iguais por uma carta específica, ele só vai poder trocar por pedra. Então ele vai pegar 2 cartas iguais, sem ser de pedra, e vai trocar por uma pedra. Se a aldeia fosse aqui, por exemplo, ele poderia pegar 3 cartas iguais e trocar por uma quarta carta qualquer, já que aqui ele não especifica. E ele só pode fazer isso durante a vez dele. E além de fazer as trocas marítimas, ele também pode fazer troca com outros jogadores. Que é quando ele oferece uma carta e o jogador oferece outra carta em troca e eles podem trocar. Além dessas trocas, também, quando movimenta o ladrão, ele bota em alguma casa. Por exemplo, se eu quero botar no número 3, toda vez que os dados derem número 3, o ladrão pode tomar uma carta dos jogadores que estiverem aqui ao redor. E não produz, já que o ladrão está em cima, evita a produção desse canto. E quando o ladrão vem pra cá, ele toma a carta.